Olá galera, tudo bom? Meu nome é Letícia Precisa Andrade e hoje eu vim ensinar como fazer um texto. Mas antes de ensinar passo a passo no papel, eu quero falar um pouquinho com vocês. A gente sabe que um texto é feito de estrutura. Qual que é a estrutura de um texto? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução carrega o tema, a tese, o assunto, ela tudo carrega na introdução. Ela carrega a proposta. O desenvolvimento, ele carrega tudo. O desenvolvimento ele vai explicar sobre o tema, vai falar sobre a proposta e vai dizer todo o assunto do texto, o desenvolvimento. E a conclusão é algo que feche, ou fecha uma história, ou fecha um assunto, vai fechar o texto. E vai precisar de um título também, que é algo que você vai... O título é muito importante, que ele vai mostrar sobre todo o seu texto. Ele vai explicar em uma palavra, duas palavras, sobre tudo o que vai acontecer no seu texto. Uma coisa que é muito importante num texto também é você aprender a como expressar. Para você fazer um texto, você precisa ter um certo conhecimento sobre um determinado assunto. E para ter um certo conhecimento, a gente precisa fazer uma coisa bem chatinha, que é ler. A leitura é algo que a gente tem que ir aprendendo. Eu também não gostava de ler, é uma coisa que no começo é bem chata, só que agora eu acho muito legal ler. Eu já li vários livros e eu acho que quando a gente começa a ler, a gente tem que entrar dentro da história e não só ver o que está escrito. Quando a gente está lendo uma história, quando alguém conta uma história pra gente, a gente imagina a história. Quando a gente tá lendo, a gente tem que imaginar a cena acontecendo. Aí eu acho que a gente memoriza mais fácil. Eu acho não, comigo funciona. Aí a gente lê entrando dentro da história. Aí, quando a gente vai ler, a gente entra dentro da história. Quando a gente tá lendo, a gente memoriza e melhora a nossa ortografia. E o nosso desenvolvimento de palavras, conhece mais palavras. O que é a nossa ortografia? A nossa ortografia é várias palavras, o jeito de escrever. Eu acho muito interessante esse assunto. Então eu vou explicar cada tema e eu vou passar um textinho para nós. Bora lá? Estamos aqui, como fazer um texto. Então, como eu falei, a gente precisa, ou sabemos que a estrutura do texto é introdução, desenvolvimento, conclusão e um título. Na introdução, a gente tem um tema, que é algo que se fala no texto, resumindo é um assunto. Só que o assunto será um dos tópicos do tema. A gente pega tipo um tema, a escravidão. Nesse tema, a escravidão, a gente tem que tirar. A escravidão é algo muito amplo, então a gente tem que tirar um determinado assunto de lá de dentro. Então vamos falar tipo só a escravidão no Brasil. Isso é um assunto. Proposta. A proposta é algo que vai se pedir para... É tipo assim, quando eles falam que quer a escravidão, eles juntam o tema e a proposta ao mesmo tempo. É algo que acontece, algo que é falado. Ou sua opinião sobre o tema. Um tipo. Um exemplo é narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, fábula, crônica. E tem vários outros tipos, entre outros. Um simples texto, sem definir qual tipo. Ele vai ter um tipo, só que a gente não vai definir. E uma tese, que terá o tema e o assunto dentro dela. Uma tese geralmente é 1 ou 2 parágrafos e ela vai explicar sobre todo o texto, em poucas palavras, explicando o seu tema, o seu assunto e um resumão de tudo. É uma tese, só que sem falar o que vai acontecer. Então, aqui a gente... Mas para fazer um bom texto é preciso também de um breve conhecimento com o assunto e uma boa ortografia. Ortografia, como eu falei, é uma boa a gente saber várias palavras. Primeiro que é bom a gente saber várias palavras diferentes e uma ortografia e escrever corretamente. Coisa que a gente só consegue lendo. É muito importante lembrar que quando a gente for usar... tipo assim, eu nem vou ler. Quando a gente for usar uma fala de outra pessoa, por exemplo, eu vou usar uma fala que eu achei lá na internet, eu pesquisei e eu achei bem legal. Quando a gente tá usando assim, a gente tem que pegar e colocar aspas em volta, porque senão isso é plágio, e plágio é crime. E quando a gente aí também, se a gente quiser colocar coisa de um nome, se a gente viu um jornalista falar, ou o próprio pai ou mãe da gente, e a gente não montou diferente, a gente falou igualzinho, a gente tem que colocar entre aspas e dizer o nome da pessoa ou só entre aspas. Ou quando a gente não sabe o nome da pessoa, mas sabe que não foi você que criou aquilo, aí você coloca entre aspas, abre parênteses, falador não identificado, por exemplo. Aí, esse é mais ou menos a sua base de fazer um texto. Bora fazer um texto? Aqui eu fiz o nosso texto. Eu peguei uma história comum, que eu acho que todo mundo conhece, O Leão e o Ratinho.
Aí todo mundo conhece a história. Ó, um leão cansado de tanto caçar dormia espichado debaixo de uma sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiam fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que ele fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação gera outra. Aí aqui é de Esopo. Como o texto não foi eu que fiz, aqui tá as aspas ali e aqui tá. Como eu não peguei uma determinada frase, eu peguei ele todo, então ele não precisa de aspas. Eu coloquei só o lugar aqui. Eu peguei o texto, quem criou foi Esopo, material criado pelo site para repetir aqui o link. Mas o que a gente quer é saber por que eu mudei de cor e como é que a gente vai saber qual que é a introdução, qual que é o desenvolvimento e qual que é a conclusão. Então, eu vou especificar aqui direitinho. Nosso texto especificado. Qual que é a nossa introdução? A nossa introdução é toda essa barra aqui. Aqui onde começa um leão até aqui onde termina o acordou. É o nosso primeiro parágrafo, é a nossa introdução. O nosso primeiro parágrafo, na nossa introdução, a gente pode ter de... Agora estamos especificados. A nossa introdução podemos ter de 3 a 5 linhas. 1 a 4 parágrafos. Nossa introdução aqui a gente tem um parágrafo. E temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A nossa introdução. Qual que é a nossa tese? A nossa tese é realmente... Lembra que eu falei que a nossa introdução é o que começa a falar tudo sobre o texto, só que não específica. Então, a nossa tese em O Leão e o Ratinho é: um leão cansado de tanto caçar dormia e espichar debaixo de uma sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Isso vai explicar isso... É uma coisa muito importante essa parte aqui, que eu destaquei. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Essa parte aqui puxa o leitor a ficar mais tempo no seu texto para ler o resto. É tipo uma ajuda, sei lá, é uma ajuda para puxar o leitor para ficar mais tempo. A sua tese é essa parte aqui, que é de azul aqui em cima, que é o que explica. A tese, ela vai falar sobre o assunto e sobre o seu tema. Aqui é a sua tese. O assunto é o quê? O leão e o ratinho. Esse é o assunto do seu texto. Então, o leão... Aí, aqui. A introdução tem de 3 a 5 linhas, 1 a 4 parágrafos. É a normal de uma introdução de um texto. Um desenvolvimento. Um desenvolvimento vai explicar tudo o que vai acontecer no texto. Ele vai falar tudo do texto. Aí, aqui. O nosso desenvolvimento vai falar todos que conseguiam fugir, menos um. O leão prendeu um debaixo da pata. Tanto que o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que ele fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. No nosso desenvolvimento, a gente pode ter de 5 a 15 linhas. Cada parágrafo. Aqui a gente tem 2 parágrafos e a gente pode ter de 2 a 10 parágrafos. Temos o parágrafo de preto e esse de azul. A nossa conclusão, ela vai fechar nossa história. Como é que ela ficou aqui no nosso texto? Nisso, apareceu um ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Tudo que a gente viu aqui no texto, a conclusão fechou tudo que estava acontecendo. A conclusão geralmente tem de 2 a 6 linhas. No máximo 2 parágrafos tem uma conclusão. Qual que é o nosso tema? É o nosso moral da história. Toda fábula, o tema é o seu moral. Uma boa ação gera outra. O tema podia ser outra coisa, se fosse outro tipo de texto, mas como é uma fábula, sempre é o moral da história. Qual que é seu tipo? É uma fábula. Então, uma proposta. A proposta, ela é uma fábula com um significado, uma ação boa gera outra. Essa é a nossa proposta do texto. Aqui está no nosso site e eu fiz uma explicação breve sobre como a gente se faz um texto, uma redação no caso. Eu peguei uma redação que já existe, mas a gente pode usar esses mesmos métodos e fazer outra redação igual, só que com outros métodos. No caso, como é que eu posso dizer? Com os mesmos métodos, outra redação.
porque essas partes aqui eu peguei de textos que a gente sempre vai usar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou pronta para alguém quiser dar dicas, conselhos, ou a gente quiser outros tipos de vídeos melhorar, eu estou pronta para isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até o próximo!